E aí pessoal, bem-vindos a mais uma vídeo monitoria do nosso canal. E a aula de hoje vai ser nesse formato meio diferente, porque nós vamos explicar um pouco sobre o que é o sarcômero, como funciona o sarcômero e o que acontece com ele durante a contração muscular. Então vamos lá. Então, o que é um sarcômero? O sarcômero ele é a unidade contrátil de um músculo. É ele que vai contrair para gerar todos os nossos movimentos. Desde chutar uma bola no jogo de futebol até mover os dedos para apertar os botões no jogo de um videogame. Para nós entendermos melhor de onde vem o sarcômero, aonde ele está presente, nós precisamos destrinchar os músculos como um todo, começar vendo de uma visão macro para chegar numa visão micro, ou seja, vamos ver os músculos como um todo, dar um zoom, dar um zoom, dar um zoom, até chegarmos lá nos sarcômeros. Primeiramente, nós temos os músculos do corpo como um todo, e recobrindo esses músculos como um todo, nós temos a fáscia. A fáscia superficial, que é uma camada de tecido conjuntivo que recobre esses músculos. E nós temos a fáscia profunda também, que divide os músculos de um segmento em grupamentos musculares. Se nós formos pegar o único músculo desse grupamento, nós vamos ver que ele também tem uma camada de tecido conjuntivo recobrindo ele. Essa camada chama-se epimísio, porque ela está acima do músculo. Se eu for fazer um corte e dar um zoom nesse músculo, eu vou ver que ele é dividido em fascículos. E, recobrindo e agrupando esses fascículos, eu tenho uma camada também de tecido conjuntivo que chama-se perimísio. Se eu der um zoom melhor nesses fascículos, eu vou ver que eles são formados também por feixes, chamados de fibras musculares. Essas fibras musculares são as células musculares, e elas são envoltas também por uma camada de tecido conjuntivo que chama-se endomísio. Essa fibra muscular, ela possui uma membrana celular, que é o sarcolema, e um citoplasma, que é chamado de sarcoplasma. Imerso nesse sarcoplasma eu tenho as miofibrilas. Se eu for pegar uma dessas miofibrilas, eu vou ver que ela é um filamento segmentado. Cada segmento desse chama-se sarcômero. Chegamos no sarcômero, agora nós podemos estudá-los. Podemos ver quais são as partes que compõem ele. Nós já vimos aonde que ele está presente, agora nós vamos ver a sua funcionalidade, suas partes e vamos lá. Olha só aí, eu peguei um dos vários sarcômeros que compõem a miofibrila e agora nós vamos estudá-los, vamos ver as suas partes. Primeiramente, eu preciso saber do que é composto um sarcômero. Então, um sarcômero ele é composto por filamentos proteicos. Eu tenho filamentos grossos e filamentos finos. Os filamentos grossos são esses representados em azul e são nada mais nada menos que filamentos de miosina. E os filamentos finos são esses representados em vermelho e são formados por outras 3 proteínas, que são a actina, a troponina e a tropomiosina. Depois nós explicaremos melhor como funciona esse processo, mas primeiramente você precisa ter em mente que durante o processo de contração muscular, a actina ela desliza sobre a miosina em direção à linha M, que é a linha central do sarcômero. Mas isso nós vamos ver depois. Agora você precisa saber que o sarcômero ele é dividido em bandas. Eu tenho a banda I, que é uma banda que é formada apenas por filamentos finos. A banda A, que é formada por filamentos finos e grossos, é uma banda mista formada por filamentos finos e grossos, como eu já falei. E a zona H. Zona H, alguns livros trazem também como banda, só que aqui a gente vai diferenciar como zona H, porque ela encontra-se presente no interior da banda A. E ela é formada apenas por filamentos de miosina, ou seja, filamentos grossos. Tendo explicado isso e tendo falado que na contração muscular os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina, surge a necessidade de nós compreendermos como que acontece esse processo. Mas para nós entendermos melhor como acontece esse processo, nós precisamos saber como que é o formato da actina, como que é o formato da miosina. Então olha só. Eu peguei aqui apenas um filamento de miosina, dos muitos que compõem os filamentos grossos de miosina. Então você pode observar que ela tem uma cauda e 2 cabeças.
Essa cabeça da miosina se liga lá no sítio de ligação para a cabeça da miosina, que está presente lá na quitina, que nós vamos ver na próxima imagem. Vamos lá. Olha só, como eu falei, essa aqui é uma quitina e ela não está sozinha. Enrolada nela, eu tenho os filamentos de tropomiosina. E anexo aos filamentos de tropomiosina, eu tenho a troponina. E a quitina, como você pode ver, aqui eu peguei apenas uma quitina e você observa que ela tem como se fosse esse furinho. Isso é o sítio de ligação para a miosina. A cabeça da miosina vai se acoplar aqui nesse sítio de ligação, no processo de contração muscular. Só que quando o músculo está relaxado, esse sítio de ligação ele fica coberto pela tropomiosina. Para a contração acontecer, eu preciso de cálcio. Quando o cálcio é liberado no sarcoplasma, ele vem e se acopla na troponina. A troponina também possui um sítio de ligação. Olha só, como você pode observar, aqui eu peguei uma troponina, eu estou vendo que ela tem também essa espécie de furinho, é o sítio de ligação para o cálcio. Então aqui o cálcio vai se acoplar. Então, quando o cálcio se ligar no seu sítio de ligação, lá na troponina, ele vai mudar a forma dessa troponina. E como essa troponina ela está ligada à tropomiosina, ela vai deslocar a tropomiosina, liberando o sítio de ligação da miosina que está presente na quitina. Depois, quando o ATP se ligar na miosina, a miosina vai se deslocar e a cabeça da miosina vai se acoplar no sítio de ligação da miosina que está presente na quitina. Quando isso ocorrer, a miosina vai movimentar, deslocando a quitina em direção ao centro do sarcômero. Aí esse processo vai ocorrendo, até que a contração esteja completa. Quando a contração cessa, o cálcio é devolvido ao seu lugar de origem e o músculo relaxa novamente. É importante ressaltar que essa aula não é para explicar o que acontece com o músculo no processo de contração, e sim o que acontece dentro do sarcômero apenas no processo de contração. Então, como você pode ver, o sarcômero tem a linha M, que é a linha central do sarcômero, e as linhas Z, que são como se fossem as fronteiras entre os sarcômeros. É onde termina um sarcômero e começa um outro. Quando o músculo contrai, as linhas Z elas se aproximam, a banda I e a zona H elas somem e a banda A se encurta. Então, era isso que eu tinha para repassar para você nessa aula. Espero que você tenha entendido, ficado claro que o sarcômero está no interior da miofibrila, a miofibrila está no interior da fibra muscular, que é a célula muscular, a fibra muscular está no interior dos fascículos, os fascículos formam um músculo e os músculos formam grupamentos. Os grupamentos musculares vão formar os segmentos. E que o sarcômero ele é composto por filamentos proteicos grossos e finos, que ele tem uma linha M, uma linha Z, duas bandas I, uma banda A e uma zona H, que quando o músculo contrai, a banda I some, a zona H também some, porque o sarcômero ele fica encurtado e sobra apenas a banda A encurtada. E que quando o músculo relaxa, ele volta à sua forma normal, para depois, quando houver um novo estímulo, um novo processo de contração, ele volte a realizar esse processo todo. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like. Se o vídeo te ajudou, compartilhe para que possa ajudar os seus amigos também. Comente o que você achou do vídeo, deixe sua opinião, deixe sua dúvida ou sugestão de aula. E é isso aí, até a próxima.